Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos hoje refletir sobre o capítulo número 58 do livro Convites da Vida, que é uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. O capítulo 58 é intitulado Convite à Tranquilidade. E a benfeitora espiritual inicia da seguinte forma: mais produz quem o faz com equilíbrio. Melhor ajuda aquele que coopera com tranquilidade. Maior eficiência a que decorre da ação paciente, constante. A tranquilidade, por essas razões, em todos os momentos da vida, é de salutar necessidade. Portanto, em todos os momentos da nossa existência terrestre, em todos os empreendimentos que vamos iniciar, em que colocamos as nossas energias dentro dos nossos objetivos da presente reencarnação, temos de implementar o concurso da tranquilidade. Estarmos ligados, conectados a Deus e construirmos o estado íntimo de serenidade e tranquilidade que vai proporcionar melhores resultados em todas as ações que tivermos, nos mais diversos âmbitos da nossa vida, no nosso grupo de trabalho, no grupo de família. Com o auxílio da tranquilidade, poderemos certamente ter melhores resultados, mais eficazes, melhores produções dentro do que almejamos e dessa maneira as ocorrências aflitivas externas não vão nos abalar emocionalmente, não vão nos desesperar, nos levar ao desequilíbrio. Esse é um aprendizado, realmente não é fácil, porque frequentemente temos padrões de conduta que já estão estabelecidos há bastante tempo e toda mudança de hábito e construção do novo certamente é desafiador. Demanda constância, paciência, persistência. Mas nós também recebemos os conhecimentos, os recursos, as forças internas que advêm do alto, para que nós possamos implementar os nossos esforços na busca pela tranquilidade, que então, através dessa construção paulatina, que vai acontecendo conforme as vivências vão irrompendo e nos chamando a esse despertar interno, vão então transformando os nossos dias, o nosso cotidiano, que vai se tornando pautado pela tranquilidade frente a qualquer situação. E a benfeitora dá continuidade nos dizendo: vivendo sob condicionamentos decorrentes da violência que se espraia por toda parte, o homem, convidado a decisões e atitudes, raramente age impulsionado pela tranquilidade, o que faz reflexionar, inspirando diretrizes de segurança. O impacto resultante da alta carga de informações de variada ordem que o assalta através dos veículos de comunicação leva-o a reagir no que incide em precipitadas resoluções de consequências poucas vezes felizes. Muitas vezes, por influência de todo um contexto social em que nos encontramos, infelizmente ainda muito marcado por ideias menos edificantes, menos felizes, marcadas pela violência, acabamos por ter um comportamento que não é consonante à paz e à tranquilidade. Temos de romper esse tipo de influência e construir em nosso mundo íntimo esta tranquilidade tão necessária nos nossos dias atuais. Dessa maneira, muitas vezes, as notícias, os veículos de comunicação, o excesso de informações faz com que nos percamos e dessa maneira temos dificuldade na concentração, na calma, em adentrar no nosso mundo interior para refletir, para encontrar o nosso eixo e estabelecer a serenidade tão necessária para as escolhas da vida, para as tomadas de decisão, para o prosseguimento do caminho em acordo com as renovações que a vida nos pede, porque a todo momento as situações nos convidam a mudanças. Nós não podemos ficar estacionados em uma mesma situação.
O universo, a vida, nos convida naturalmente a alterações diversas, a adaptações. E nesse sentido, para que não nos desesperemos, não nos abalemos, há necessidade de exercitar continuamente a prática da tranquilidade. Então, Joana de Ângeles nos diz: acoimado por necessidades imediatas, no imenso campo das competições, a revelia da vontade exaspera-se por nonadas, intoxicando-se em regime de demorado curso até a exaustão ou desequilíbrio total na rampa da alucinação. Muitas vezes temos a tendência de superdimensionar alguns fatos, algumas ocorrências da vida, que de fato podem sim se apresentar como afligentes, como sofrimentos que nos chegam como uma forma de possibilidade de aprendizado, uma necessidade da nossa alma em relação ao crescimento interior, algo que pode se referir a alguma ocorrência do pretérito, de outra encarnação e que precisa ser resgatado agora. Enfim, muitas vezes não temos um entendimento claro sobre as causas de um determinado sofrimento ou aflição, mas se ele nos chega nessa existência é porque temos capacidade de sofrê-lo, como nos diz Joana de Ângeles, e portanto de ultrapassá-lo. Nós não precisamos permanecer no estado de sofrimento indefinidamente, sem nenhum proveito acerca das situações que nos acontecem. Nós precisamos ter essa disposição íntima de aproveitar todas as ocorrências que se apresentam na nossa existência para melhorar, para criar resistências internas, para nos fortalecer na fé, para exercitar a humildade, a compreensão de que existem algumas ocorrências que nos fogem ao entendimento. Saber lidar também com os diversos reveses da existência. Muitas vezes temos de passar por situações que não estão em consonância com aquilo que pensamos que é o mais interessante para a nossa vida. Temos que aprender a lidar com frustrações, com expectativas que não correspondem muitas vezes ao que queremos. Mas é necessário sim aprender com todas as lições, tirar proveito de todas essas ocorrências aflitivas que naturalmente fazem parte da nossa jornada, porque estamos, afinal, em um planeta de provas e expiações, e a tônica é esta, a apresentação de provas para que possamos, então, ser testados e rumarmos nesse processo de aprendizado, de melhoria íntima do nosso mundo interno. Portanto, muitas vezes os indivíduos, nesse imenso campo das competições, como coloca a benfeitora, acabam por colocar algumas metas difíceis e que por vezes não são necessárias ao seu âmago. São valores que o mundo estabelece, mas que, em verdade, não são tão relevantes para o progresso espiritual. Portanto, também temos que fazer esse processo de seleção dentro do que realmente é necessário na nossa vida. Desta forma, é preciso fortalecer as resistências internas e permanecer no estado de tranquilidade. Porque os estados de desespero, de exasperação, de intranquilidade vão intoxicando o indivíduo no seu psiquismo, em relação ao aspecto espiritual e até mesmo no físico, porque as doenças físicas podem também ser resultado de um processo de somatização de energias menos benéficas que estão presentes nos pensamentos de um indivíduo. E a mentora espiritual completa dizendo que disse que manter a tranquilidade ante a injustiça, face às surpresas desagradáveis que nos assaltam, sob condições inesperadas, é de todo impossível. Mas não é. Joana de Ângeles nos diz que isto não é verdade, que nós podemos ultrapassar as dificuldades. Mister bem se depreende facultar condições para que vicejam as expressões da paciência no coração e na mente em perene tranquilidade. Portanto, nós precisamos plantar a sementeira da tranquilidade no nosso coração, através das nossas ações. Não é uma conquista que vai acontecer de súbito. A tranquilidade fará parte repentinamente das nossas vidas,
sendo que estamos muitas vezes em comportamentos totalmente dissonantes dessa ideia de calma e de tranquilidade. Romper os padrões estabelecidos há muito tempo demanda novamente persistência, constância, fé e muita disciplina. E nós vamos construindo esse processo de manutenção de tranquilidade nas nossas vivências. Porque quando somos pautados por esse sentimento em todos os momentos da vida, temos mais lucidez para agir da maneira correta, como Deus espera de nós. Nós temos mais condições íntimas de estabelecer as ações que são necessárias e proveitosas para o nosso aprimoramento pessoal. A tranquilidade, ela possibilita melhores decisões, possibilita a boa palavra, o entendimento das situações que nos frustram, que nos entristecem e nos fazem compreender que o sofrimento é natural. Sentir tristeza, sentir desânimo em alguns momentos é algo que faz parte da vida de todos, porque as ocorrências aflitivas vão surgindo. O importante é manter o estado de tranquilidade e, com este suporte, ultrapassar estes sofrimentos. Faz parte do processo de aprendizado. Para esse desiderato, deve o homem confiar em Deus plenamente, entregando-lhe a vida e deixando-se conduzir. Vamos entregar a nossa vida a Deus, nos entregar de coração na confiança plena na providência divina. Nós, muitas vezes, pelo nosso estado de intranquilidade, pela nossa disposição íntima que não é a mais favorável, acabamos muitas vezes não vendo todos esses recursos que nos são ofertados pela divindade, mas eles existem, e no momento em que estamos mais equilibrados, lúcidos e tranquilos em relação à vida, a todas as ocorrências, nós então conseguimos reconhecer toda essa ajuda que Deus nos endereça. E a benfeitora espiritual nos diz que, conscientes de que todo mal aparente redunda num bem real e que toda aflição faculta resgate de dívida passada, nenhuma conjuntura infeliz consegue alterar o ritmo da tranquilidade interior. Mesmo quando experimentamos sofrimento, tal estado não conduz à rebeldia, à desesperação, à deserção. Tendo entendimento de que a reencarnação nos traz ocorrências diversas que não são compreendidas frequentemente no momento presente, mas que remontam a um passado de outras existências e que, portanto, não são ocorrências injustas, temos então essa tranquilidade de que tudo o que nos acontece concorre para o nosso bem, conforme nos diz Joana de Ângeles. Tudo o que acontece em nossa vida é para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual. Então, até mesmo em relação ao sofrimento, não vamos ter desespero nem temor. Teremos o entendimento de que é uma ocorrência necessária e permitida por Deus em alguma necessidade do nosso espírito. E fiquemos gratos por essas oportunidades de redenção que nos são sempre apresentadas na existência carnal. Assim, o estudo da lei de causalidade a que se refere a doutrina espírita, a pouco e pouco esclarece o entendimento humano, consolidando convicções em torno da divina justiça que estabelece as linhas do destino e da vida de modo a felicitar o espírito na jornada evolutiva, o exercício da vontade bem dirigida, mediante pequenos esforços, constantes disciplinas, necessárias continências. A meditação como norma de elevação dos pensamentos e cultivo das ideias superiores. A oração que faculta o estabelecimento da ponte entre o eu propínquo dos homens e o tu longínquo, porém próximo da divindade, são métodos excelentes para a aquisição da tranquilidade. Tenhamos a certeza de que a divina justiça estabelece em nossa existência tudo o que é necessário ao nosso espírito. De modo que nós possamos, então, ter na nossa jornada evolutiva as provas aplicadas corretamente de acordo com o que precisamos.
precisamos exercitar a nossa vontade, o nosso firme querer em um propósito de mudança interior. E assim a tranquilidade vai surgindo. Vamos exercitar diariamente no nosso cotidiano a tranquilidade, compreendendo o próximo, nos tranquilizando frente aos dissabores da vida, incorporando esses valores que a doutrina espírita nos oferece. Vamos exercitar a vontade, um firme querer, um propósito sincero para que possamos implementar as mudanças necessárias e dessa maneira fazer irromper a tranquilidade no nosso âmago, em qualquer situação. Por mais difícil que seja a situação que apareça na nossa existência, marcados pela tranquilidade, nós vamos conseguir ultrapassar etapa a etapa. E assim, nós vamos vencendo as nossas próprias dificuldades. Vamos entendendo os reveses, as frustrações, as tristezas, aquilo que não acontece conforme a expectativa. E assim, nada nos abala. A tranquilidade vai fazendo parte do nosso dia a dia e, consequentemente, a alegria de viver. Dessa forma, podemos iniciar esse exercício de tranquilidade de uma maneira bastante singela, mediante pequenos esforços. Esses pequenos esforços vão, aos poucos, se avolumando, crescendo, e esse vai se tornando um estado presente na maior parte do tempo no nosso cotidiano. E fruir esse sentimento de tranquilidade é tão bom. É tão bom quando estamos tranquilos conosco mesmos e com a vida, sem nenhum tipo de rebeldia, sem nenhum tipo de revolta em relação ao que nos acontece. Receber tudo com tranquilidade, com encorajamento, entendendo que os reveses nos ajudam no crescimento espiritual e que no final das contas são processos reeducativos que nos são oferecidos pela espiritualidade para que possamos progredir espiritualmente e, consequentemente, ser mais felizes, porque isso nos trará mais alegria, nos trará felicidade, dentro do que é possível, claro, no nosso planeta de provas e expiações. Joana de Ângeles nos diz que a meditação nos possibilita a elevação dos pensamentos e o cultivo das ideias superiores também é de extrema relevância nesse sentido de manutenção da tranquilidade. Quando nós estamos conectados aos ideais enobrecedores, aos bons sentimentos, nós temos melhores condições de desenvolver a tranquilidade, porque são sentimentos que acalmam, que serenam a mente e o coração, nos proporcionam esse estado maravilhoso de paz, de tranquilidade. Então isso precisa ser estimulado na nossa vida. Ideias edificantes, bons pensamentos. Quando um pensamento ruim vier, vamos substituí-lo imediatamente por um pensamento benéfico, como nos diz o Divaldo Pereira Franco. Vamos fazer essa substituição de pensamento. Se eu vi que tem um pensamento menos feliz, menos digno, que está surgindo na minha mente, que eu reconheça este pensamento e que faça substituição. Que procure sempre o aspecto positivo de qualquer ocorrência em minha vida. Eu vou então tendo um novo olhar em relação à vida, um olhar mais positivo, mais otimista, e eu mesma ficarei mais tranquila diante de tudo o que aparece à minha frente, de todas as situações, de todos os desafios. Isso vai então possibilitar que possamos viver com mais qualidade. A tranquilidade proporciona qualidade de vida, nos oferece meios de desenvolver muitas coisas positivas, projetos interessantes para nós e para os outros. Então vamos sim procurar exercitar a tranquilidade. E a oração nunca pode faltar. A oração tem que sempre estar presente, a prece sincera, o diálogo estabelecido com Deus. Isso vai fazer com que nós possamos ter uma renovação dos nossos pensamentos e que estejamos mais abertos espiritualmente à inspiração divina,
as boas ideias surgem, nós vamos então tendo contato com os bons conteúdos, aquilo que vai beneficiar a nossa alma e que vai se traduzir, consequentemente, nas nossas ações. Então, sempre mantenhamos o hábito da oração e da prece, diversas vezes ao dia. Isso pode ser feito diversas vezes, no café da manhã, no almoço, no momento em que estamos em deslocamento para o trabalho, em qualquer situação. Sempre é a oportunidade de nos ligar a Deus, de fazer essa conexão que vai nos reabastecer energeticamente para que possamos ter um dia mais tranquilo. Então, Joana de Ângeles nos diz que em qualquer situação, mantenha a tranquilidade e não te desesperes. Tranquilidade sempre, diante de qualquer situação, seja ela positiva ou negativa. Tranquilidade sempre. Muitas vezes parece que o auxílio divino te chegará tardiamente. Logo após, fazendo revisão das ocorrências, constatarás que o socorro celeste sempre chega 10 minutos antes da hora grave, resolvendo o problema. Persevera, pois, em tua tranquilidade sempre. Com certeza, irmãos, nós sempre recebemos o amparo divino. O problema é que quando estamos intranquilos, quando estamos com sentimentos menos nobres, desequilibrados por algum motivo, temos dificuldade em identificar essa ajuda que nos chega de alguma forma. Então, passemos a esse estado de tranquilidade que vai possibilitar que percebamos tudo com maior lucidez e calma. E dessa forma, a vida transcorre de uma maneira muito melhor, com muito mais alegria. Hoje, essa foi a nossa mensagem. Agradeço a presença de todos. Se inscrevam aqui no canal Mestre de Luz, ativem o sininho também para que possam receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigada, paz a todos e nos vemos em breve.